Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho na nossa aula sobre bem-estar. Você já parou para pensar o que é que faz você sentir bem-estar? E aí eu queria te convidar a pegar um caderno, uma caneta e começar a pensar um pouquinho nessa pergunta. Para você, o que é felicidade? E aí eu queria que você pensasse na perspectiva mais ampla. O que é a felicidade para você? Você pode parar um pouquinho esse vídeo e pensar e escrever sobre o que é felicidade para você. E aí, quando a gente traz aqui, é importante que a gente conceitue o que é felicidade que a gente está trazendo nessa aula, o que é a felicidade, que é o bem-estar. E aí, doutora Sonja traz um conceito de felicidade que a gente gosta muito, que é que a felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então, é sobre esse conceito que a gente vai falar um pouquinho hoje e a gente vai trabalhar sobre essa perspectiva de como a gente pode trazer uma experiência para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, quando eu falo para a nossa vida completa, de forma integral, a experiência de contentamento e de bem-estar. E sempre da perspectiva de sentido e também propósito. Então, a gente vai falar dessas duas perspectivas, de sentido e de propósito. E o que é que segue valendo quando a gente traz essa perspectiva, esse conceito de bem-estar? O que segue valendo é que nosso bem-estar ele não é algo estático. Ele não é algo que a gente alcançamos nosso bem-estar máximo e pronto, alcançamos, chegamos lá na linha de chegada e ok, não temos mais o que fazer, temos felicidade, temos bem-estar, e aqui a gente não fala da felicidade tóxica, mas sim da felicidade que é construída diariamente. Então ela não é estática, ela é diária, ela é uma construção. E mesmo que você construa, no próximo dia você precisa alimentar, nutrir. E o que segue valendo, então, é que é possível a gente ampliar a felicidade a partir de ações intencionais. A gente gosta muito aqui na Inspirar dessa palavra que é intencionalidade. Então, como é que você pode, na sua vida, ter ações intencionais para aumentar essa sensação de contentamento, do que te traz bem-estar? E aí, o sentido de contentamento e bem-estar, ele vai variar. Para cada pessoa vai ser de uma forma, depende dos valores que ela tem, depende também da satisfação, dos talentos que ela tem também, quais são os pontos fortes, qual é a forma que ela se satisfaz, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, e como é que a gente pode trazer essas ações intencionais para o nosso dia a dia, e aí sim, de forma intencional, a gente aumentar a sensação de contentamento e essa sensação de bem-estar, e a gente trazer sim mais felicidade para o nosso dia a dia. E aí, quando a gente traz essa ação, né, esse conceito de bem-estar, de felicidade, a gente não considera o bem-estar e a felicidade apenas em uma perspectiva. Nós temos diversas perspectivas que a gente precisa considerar e a gente traz aqui 5 perspectivas do bem-estar pela psicologia positiva. O que é, né, essas 5 perspectivas? Quais são esses 5 domínios? Quais são essas 5 áreas que a gente precisa olhar? E aí, no modelo do Spire, a gente traz aqui que o primeiro é o S, que é o espiritual. Então, o espiritual, a gente pergunta aí em relação, lembra que a gente falou de sentido e de propósito? Então, no espiritual, a gente vai perguntar, eu levo minha vida com propósito? Eu tenho ali, todas as ações que eu faço estão ligadas a um propósito maior, ao meu propósito de vida? E eu tenho também, eu aprecio, eu saboreio o presente, eu aprecio ali o momento presente, eu saboreio ali cada situação, cada experiência que eu vivo. Então, esse é o S do Inspire. Então, a gente traz aqui a perspectiva espiritual e ela interfere em todas as outras perspectivas. Quando a gente trabalha esse modelo, a gente entende que cada perspectiva ela se relaciona com a outra e ela interfere. Então, se a gente não está trazendo um cultivo, uma nutrição daquela perspectiva, ela acaba influenciando também nas outras perspectivas. Então, elas estão o tempo todo
interrelacionadas. O P, o que é que o P traz? É o físico. Então, como é que está a minha nutrição? Como é que está o meu cuidado com o meu corpo? Como é que está a minha conexão, inclusive, do nosso corpo, do meu corpo aqui com minha mente? Então, como é que está essa conexão? O I, que é o intelectual. Então, o quanto eu estou me engajando para experimentar novas experiências, experimentar um novo desafio, uma nova tarefa que eu nunca fiz, um novo destino. Então, como é que eu estou ali aberto a ter novas experiências? E como é que eu estou também disposto e engajado em aprender? Então, tudo isso alimenta o meu bem-estar ali intelectual. O R, que é o relacional, ele está relacionado primeiro com a nossa relação com a gente mesmo. Então, nossa relação começa primeiro com a gente. E também a nossa relação com o outro. Então, o meu relacionamento comigo está de forma positiva, eu acolho o meu relacionamento comigo, eu me entendo, eu me conheço, eu também conheço o outro e eu tenho essa relação com o outro. Como é que está no âmbito da relação, como é que está o relacional do bem-estar? E por último, o emocional. O emocional tem a ver com a aceitação das nossas emoções. E não só as nossas emoções, que são as que a gente mais quer, são as emoções positivas, mas sim também a gente acolher aquela emoção que não é, que não é entendida como positiva, mas que ela tem um aprendizado para nos trazer. Então, de forma geral, eu tenho acolhido as minhas emoções e eu tenho sido também resiliente no meu processo de vida, nos meus desafios. Então, essas são as 5 perspectivas e entender como elas se relacionam. E aí, para a gente trazer também o bem-estar, certo, Rebeca, entendi, são 5 perspectivas, mas como é que eu trago isso de maneira prática? É importante a gente entender que a gente pode praticar e treinar e desenvolver habilidades também para o nosso bem-estar. E a gente trouxe aqui 4 habilidades que a gente vê muito importante para essa prática do bem-estar. Primeiro, a resiliência, o savor, que é você saborear a vida, a atenção plena e a generosidade. E aí, falando um pouquinho da primeira, que é como a gente pode aqui, poxa, Rebeca, eu não sou resiliente, aí é possível desenvolver? Sim, essas habilidades do bem-estar são possíveis de serem desenvolvidas. Então, a resiliência, a gente começa a desenvolver mais ela quando a gente traz um processo de treinar, aceitar e enfrentar a nossa realidade. Que a gente está vivendo, qual é o nosso real, e a gente poder ali também buscar o significado. O que é que eu estou vivendo, qual é a minha realidade, o que é que faz de sentido, inclusive com os meus valores. O que é que eu posso ali escolher também, ali trazer de significado e de sentido relacionado também ao meu valor. E, por último, dos 3 pontos aí que são importantes para esse treino, para esse cultivo da resiliência, é a criatividade para improvisar. Então, quando a gente percebe, quando a gente tem, existem estudos que mostram as pessoas que desenvolvem resiliência, pessoas e organizações que também desenvolvem profissionais mais resilientes, têm a criatividade como ponto primordial ali da resiliência. Então, a criatividade para a gente trazer, mesmo no desafio, no obstáculo, a gente poder improvisar de forma ali a resolver e encontrar novas possibilidades. A atenção plena a gente pode fazer também de forma intencional, a gente pode trazer ao próprio processo e atividades de atenção plena para focar no momento presente, e dessa forma a gente consegue contribuir também para a nossa regulação emocional e, consequentemente, para a nossa resiliência, que a gente falou também da resiliência. Então, a atenção plena, a prática dela, faz com que a gente aumente essa sensação de bem-estar. O saborear a vida, que ele fortalece essa prática de gratidão, da gente entender em que momento a gente está vivendo, a gente incluir mais o I, às vezes a gente está vivendo uma situação difícil, mas também a gente pode saborear ali algo que a gente está vivendo e que a gente está tendo gratidão naquele momento. Então, trocar o O pelo I e a gente saborear mais o momento presente. Ok, estou tendo uma emoção aqui que não era que eu queria, estou vivenciando algo que eu não queria, um desafio, mas
estou aqui tendo a oportunidade de saborear um momento com minha família. E a gente trazer um pouco mais e fortalecer essa prática da gratidão, de mudar um pouco a perspectiva. E a gente trazer também o aumento do contentamento. Então, assim, a gente consegue trazer mais esse saborear a vida para o nosso dia a dia e também aumentar a nossa sensação de bem-estar. Generosidade, que é a nossa última habilidade, a gente traz aqui o impacto. A generosidade, existem estudos que mostram que o impacto dela é relacionado não só a quem pratica, mas também a quem recebe a generosidade e a quem presencia. Então, ela consegue ali trazer um impacto em todas as dimensões, para quem pratica, para quem recebe e para quem também presencia um ato de generosidade. E a gente traz aqui uma última pergunta, uma última reflexão para você. Queria te deixar com essa pergunta: qual ação, diante de tudo que você ouviu nessa aula, qual é a ação que você vai escolher, uma ação intencional que você pode fazer hoje para aumentar o seu bem-estar? E eu te incentivo a escolher apenas uma. Qual é essa ação que você vai fazer hoje para aumentar o seu bem-estar? A gente vai ter uma nova turma da Tríade, começando no dia 15/2, e a gente vai falar dessas 3 pilares: autoconhecimento, pontos fortes e felicidade e bem-estar, e como a gente pode trazer essas ferramentas para que a gente possa desenvolver mais o nosso bem-estar, tanto na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, também no nosso trabalho. Então, se você quer estar com a gente, quer aprofundar mais nesse assunto, quer ter ferramentas práticas, vem com a gente nessa próxima turma. E eu queria deixar uma frase que é: a perspectiva cria arte, mas a perspectiva também cria vida. Então, que a gente possa mudar a nossa perspectiva.